Olá, estamos de volta. Vamos falar da Antiguidade para a Idade Média. Lembrando um pouco do nosso último conteúdo de Roma. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a crise desse império e o conceito de Idade Média. Então, Idade Média, a periodização, que é importante a gente falar, acontece de 476, quando o último imperador romano do Ocidente, até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Então, essa é a periodização do período que nós vamos falar. E vamos entender um pouquinho desse conceito de Idade Média. A Idade Média é um termo que é criado pelos humanistas na segunda metade do século XV, e eles usam o termo Idade Média por se tratar de um período intermediário. E o termo que também é interessante tratarmos é o termo Idade das Trevas, que é ligado ligado fazendo uma referência à Idade Média, que foi criado com um tom de preconceito com o período em questão. Então, é interessante que a gente sempre lembre que esse período, embora tenha sido visto por esses pensadores que se consideravam modernos, como uma idade que não houve um progresso, que não houve um desenvolvimento científico, mas analisando os fatos e analisando de uma forma mais complexa, podemos compreender sim que o período da Idade Média é um período em que houve contribuições para o desenvolvimento da sociedade, e por isso é interessante que a gente trate o termo Idade das Trevas, lembrando que foi um termo criado com um ar de preconceito, considerando que quem criou se achava moderno, tinha entendimento que era um período que não tinha contribuições. Então, vamos falar agora um pouco sobre a crise do mundo no mundo romano. Se vocês observarem aqui na imagem, que é uma imagem que não é nova para vocês, que tem no livro de vocês e que eu também já coloquei em outros slides, essa imagem aqui é a imagem da extensão territorial do Império Romano, parte da África, parte da Ásia, parte da Europa. Essa grande extensão territorial trouxe problemas para a administração. Então, problemas para pagar os soldados, para pagar funcionários, para manutenção das estradas desse grandioso império. E para controlar, para melhorar a administração, os imperadores fizeram um aumento dos impostos e também a desvalorização da moeda. Isso teve uma consequência não tão positiva para a vida das pessoas de uma forma geral, que tiveram um aumento no preço do que se precisava consumir, que teve também, por sua vez, a consequência de revoltas populares. Então, mostrando para a gente que um momento de instabilidade política e socioeconômica acontece quando se alcança essa extensão territorial do Império Romano. Vamos tratar agora dos germanos, que são chamados de bárbaros. Os germanos são chamados de bárbaros pelos romanos. Por quê? Porque eles não tinham a mesma fala, eles não tinham os mesmos costumes. Então, a forma de inferiorizar os germanos era chamando eles de bárbaro, por não ter essas características culturais e a língua, como eu falei, iguais. E esses germanos, a gente vai precisar falar deles agora. Vamos continuar falando logo mais também sobre as características e as contribuições dos germânicos. Agora a gente vai entender que acontecem algumas transformações como processo de ruralização. Então, com essa instabilidade nas fronteiras, com instabilidade política e econômica, os centros urbanos vai ficar difícil de se poder sobreviver. Então, pelo medo também das invasões dos germanos, dos invasores, da violência com que estava acontecendo e guerras. Então, muitos deles saíram das regiões dos centros urbanos e passaram a procurar lugares no interior, um processo de ruralização, morar nas regiões rurais. E vai acontecer aí um grande declínio demográfico ligados à doença, ligados à guerra
então, e a fome. Então, o que vai acontecer, esses problemas que a gente observa que no século I, a Roma vai ter aproximadamente 1 milhão de pessoas. No século V, Roma vai ter 300 mil pessoas. Então, observe que acontece uma grande queda no número de pessoas em Roma. E isso gerado pelos conflitos, pelos problemas que essa grande extensão territorial tinha, né, para ser administrada. E quando eles iam para o rural, para o campo, o sistema que eles trabalhavam era de colonato, que basicamente eles trabalhavam na terra de alguém, então parte da produção, uma pequena parte, então a parte da produção que eles tinham, eles davam para os donos da terra. Esse é um sistema que nós chamamos de colonato. Lembrando que tinha esse sistema de serviço, mas também tinha os semilivres e os escravos. Era mantida essa forma de trabalho. Soluções para a crise. Então, se constata grandes problemas da manutenção da unidade territorial desse grande império romano. Então, problemas de anarquia militar vai acontecer em Roma. E o imperador Diocleciano, um dos imperadores, o imperador Diocleciano, no caso, ele vai apresentar como projeto de solução a divisão do Império Romano para ser administrado por 4 imperadores: Diocleciano, Constantino, Valério e Maximiliano. Então, esses 4 imperadores vão tornar a situação, essa ideia de tornar o Império Romano mais governável. E acontece que Constantino, quando fica doente por problemas de saúde, ele se afasta. E Constantino, e aí passa por um momento de anarquia militar em Roma, e logo depois Constantino assume como um imperador único, e não mais funcionando a tetrarquia. E Constantino ele vai fazer o quê? Vai combater as invasões e vai mudar a capital de Roma para Bizâncio. Então é uma forma aí de defender as decisões administrativas que é tomada por Constantino. E a cidade depois vai passar por uma reconstrução e vai levar o nome de Constantinopla. Então, que é um nome que a gente vai ouvir outras vezes. E depois de Constantino, outra medida para administrar a extensão territorial do Império Romano, Teodósio. Ele vai dividir o Império em duas partes: o Império Romano do Ocidente, com a capital em Ravenna e depois em Milão, e do Oriente, com a capital em Constantinopla. Então vai dividir para tentar administrar melhor esse império. E vamos voltar agora para falar dos germanos, que mesmo com essa decisão de Teodósio de dividir o império para combater essas invasões e manter a unidade, ele vai encontrar alguns problemas com a invasão dos germanos. E eu coloquei aqui também um pouco sobre esses povos. Os germânicos, eles tinham uma diferença entre eles tinham características diferentes, mas tinha algo que era comum entre eles, que era a dedicação à guerra. Então, o comitatus, que era um contrato, um juramento de fidelidade, que era característico dos germanos, que colocava a guerra num ponto bem principal das ações dos germanos. E aqui tem os anglo-saxões, os suevos, os visigodos, os francos, os burgúndios, os ostrogodos, para a gente entender um pouco aí os vândalos aqui na África, os francos, onde hoje é Paris, para a gente entender um pouco da formação aí do território da Europa. E como eu falei, já expliquei o comitatus, que é um contrato de fidelidade, de juramento, importante, utilizado na guerra. Praticava-se agricultura, mas a guerra tinha um espaço de destaque na vida deles. E o direito consuetudinário. O que significa esse direito consuetudinário? Então, eles não tinham leis registradas. Então, o que eles faziam? Toda a tradição, tudo era passado de forma oral. Então, o direito consuetudinário, que era baseado nos costumes, dos costumes deles, dos germânicos. Então, meus queridos, a gente vai falar um pouco um pouco mais na próxima aula,
sobre os germânicos, sobre esses povos, formação do território que nós estamos vendo aqui no mapa. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado na realização da atividade de vocês. E até o nosso próximo encontro.